Olá, começa agora o programa Um Contra Um. Nesta bancada, eu, Guilherme Reginato, recebo toda semana uma personalidade influente do Estado para falar em especial de política. Meu convidado de hoje é um empresário de sucesso, considerado por muitos uma das pessoas mais influentes nos bastidores da política de Rio do Sul. Eu estou falando de Almir Petris, o Almir da Maquinária, um dos líderes do PSD, presidente do partido na cidade. Almir, seja bem-vindo ao programa Um Contra Um, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, Guilherme, pretendo ser útil ao programa e poder responder todas as perguntas possíveis aí. Bom, nesse primeiro bloco nós falaremos de política nacional. No bloco seguinte, o assunto é a política estadual e regional. E para encerrar, tem ainda um pinga-fogo, com perguntas curtas, onde a resposta pode ser apenas sim ou não. Almir, normalmente eu começo o programa tentando entender qual é a visão ideológica do entrevistado. Eu já recebi aqui pessoas que se declararam liberais, outras conservadoras, alguns progressistas, enfim, políticos de direita, de centro e de esquerda. E o senhor? Como o senhor se define politicamente e por quê? Eu sempre penso e sou liberal, né? Penso que as coisas têm que mudar, a gente claro que defende um partido, mas na verdade tem que ser liberal, sempre projetar e ver o futuro, seja do estado, do município, do país. Então eu sou bem tranquilo quanto a isso, eu não tenho problema nenhum de pensar que só o partido resolve. O partido ajuda, mas as pessoas é que fazem a diferença. O senhor concorda com a visão de que, em termos de economia, por exemplo, quanto menos o Estado intervir e permitir que o empreendedor seja livre para trabalhar, melhor? Sem nenhuma dúvida. Desde que o governante não atrapalhe e deixe o país tocar, os empresários tocar, as pessoas trabalharem e ganhar seu dinheiro, é a melhor forma que existe. Eles têm que dar o direcionamento do país, seja do Estado, seja do município, mas quem que tem que tocar e conduzir a situação realmente é a indústria, os empresários. O senhor é reconhecidamente um empresário de sucesso. No entanto, é sabido que o senhor não vem de uma família rica, uma família abastada. A pergunta que eu te faço, Almir, é a seguinte: o senhor acredita em meritocracia? Obrigado, né, pelo empresário de sucesso, né? A gente realmente veio de família muito humilde, né? Sem nenhuma dúvida, o sonho era comprar uma bicicleta, né? E vinha sempre de ônibus trabalhar, ou quando não de ônibus a pé, e depois de bicicleta, e a gente conseguir, né, construir uma história, né? Algumas empresas para administrar e tocar com vários colaboradores. Isso é um privilégio, né? Então eu acredito no esforço, no trabalho, na sinceridade, né? Na honestidade, fazer as coisas sempre bem feitas e com muito trabalho, mas muito trabalho. Quando um empresário, isso acontece no nosso país, ele é tratado como vilão, como explorador. Quando alguém diz que as empresas lucram demais e enquanto os funcionários ganham, por exemplo, de menos, qual o sentimento que o senhor tem? Bom, eu tenho um sentimento que até às vezes concordo com isso, né? As minhas empresas todas trabalham, né? Eu não gosto de salários fixos, não gosto de pagar o funcionário, sei lá, exemplo, ganha R$3.000 esse ano que vem aumenta o salário 5%, ele vai ganhar 3.000 mais 5%. Eu nunca adotei essa linha de trabalho, eu sempre pago por merecimento. Né? O cara trabalhou mais, ganha mais, ele trabalha por produção, ele é livre. Eu sempre, quando contrato qualquer pessoa que eu contrato na minha vida, eu contrato ela dizendo que eu vou dar o espaço, vou dar os equipamentos, vou dar toda a infraestrutura para ele trabalhar e ele vai ganhar quanto ele acha que tem direito de ganhar. Então ele tem um espaço, ele tem uma empresa dentro da minha empresa e ele vai ganhar o que ele merece ganhar, seja 3.000, 2.000, 5.000, 10.000, não interessa. Quanto mais ele ganha, melhor para ele e melhor para a minha empresa. Bom, pelo que me consta, o senhor deve apoiar Jair Bolsonaro na eleição presidencial. Portanto, eu gostaria que o senhor apontasse algo de positivo que o senhor enxerga nestes quase 4 anos de governo Bolsonaro e também algo negativo, um elogio e uma crítica ao governo Bolsonaro.
Sem nenhuma dúvida, né? Eu sou Bolsonaro, né? Por vários motivos, né? Mas vejo que o país está num caminho certo, um país que tem que nunca se consegue construir uma coisa boa sem não ter que ter bastante tropeços, mudar muitas coisas e que é difícil, né? Às vezes a gente falar é fácil, mas na hora de fazer acontecer, então é difícil. E o Bolsonaro tem feito isso, né? O Bolsonaro está no caminho, ele tem uma história que eu penso que tem que se reeleger, porque 4 anos de mandato não é fácil para arrumar, então o país está em bons caminhos, né? Vai ser um pecado se um Bolsonaro perder a eleição, então eu vejo ele como um excelente nome, ele vai conseguir dar a volta e botar o país nos trilhos que não estava mais, e se for para mim ter alguma coisa que julgar ele como não bom governante, não administrar de uma forma, ele fala muito, fala algumas bobagens, que às vezes até está falando a coisa certa, mas não precisaria falar. Então tem coisas que, né, exemplo de Covid, vários exemplos que ele, né, talvez ficasse quieto seria melhor. Então esse eu vejo que é o defeito dele, né, de ser muito, às vezes querer ser muito sincero e falar coisas que não precisaria falar. A gente está se encaminhando para o fim do bloco, Almir, mas eu gostaria que o senhor nos revelasse, na sua opinião, quem foi ou é o melhor presidente da história do Brasil, na sua opinião? Temer. Temer foi o melhor presidente da história do Brasil? Por quê? Porque ele conseguiu em pouco tempo fazer várias mudanças, aprovar muitas coisas que vários presidentes não conseguiram aprovar. Ele só foi mal porque ele acabou, né, não tendo tempo para poder administrar o país mais, para mostrar para a população que ele seria um bom governante. E nem foi, no caso, para a reeleição, teve pouco tempo, mas seria o cara que sensato, inteligente, com tranquilidade para negociar bem, para tocar o país bem. Então, na minha opinião, foi curto prazo dele, mas foi o melhor presidente. E o pior presidente? Dilma, sem nenhuma dúvida. Faço também a pergunta relacionada ao governo do estado. Quem foi o melhor governador do estado, na sua opinião? Então, o governador do estado, tem vários governadores que foram bons, né? Eu, não porque é do PSD, né? Eu sempre digo e aposto, mas ele pegou o governo numa situação muito ruim, né? E que deixou o estado bem nos trilhos, foi Raimundo Colombo, né? O Raimundo Colombo pegou, atravessou uma situação bastante difícil na política, que não é o caso que vem passando agora, e entregou o estado, né? Pegou um estado quebrado, todo mal administrado, colocou o estado em dia, e quando ele passou o estado para esse governo que está hoje, né? Deixou o governo muito arrumado, né? Infelizmente não está sendo bem tocado, né? Mas foi um governo que botou o estado muito em dia. E o pior governador que o estado já teve? Sem nenhuma dúvida, Guilherme, Paulo Afonso, do MDB. Foi o pior governador que eu conheci da história de Santa Catarina. Vamos para um rápido intervalo comercial. Programa 1 contra 1 hoje recebendo o presidente do PSD, o empresário Almir da Maquinária. Eu volto já. De volta com o programa 1 contra 1, hoje recebendo o empresário Almir Petriz, o Almir da Maquinária, presidente do PSD aqui de Rio do Sul. Almir, há quem diga que em Rio do Sul existem 2 grandes players do jogo político com enorme influência nos bastidores. Seriam eles o senhor, pelo lado do PSD,
e o também empresário Marcos Viel, pelo MDB. Qual o real tamanho da sua influência na política municipal e o que te levou a ter esse contato tão próximo com o jogo político? Eu talvez, né, meu falecido avô, Sr. João Estolfo, mexi muito com política. E depois eu tive, né, quando eu comecei a trabalhar na maquinária como colaborador, na época o Cláudio Schwinder era proprietário da maquinária e também foi candidato a vereador e eu, né, ele me ajudou muito na época e eu, depois quando ele foi candidato, eu me empenhei muito na campanha, na época eu tinha 19, 20 anos e aí comecei a me envolver na política e é uma cachaça e estamos até hoje aí, né, então o que me move né, que me botou no caminho foi esse, mas o que me move eu estar na política é sempre para fazer o bem, porque tem a política do mal e tem a política do bem, né? Eu sempre estou junto, sempre a pensar na cidade, no município, seja no estado ou no país, para sempre pensar em ter pessoas boas, que querendo ou não querendo, a política, o Brasil, o mundo é tocado pela política, né? E as pessoas às vezes não enxergam muito isso, né? Ou não querem enxergar. Felizmente, nos últimos anos para cá, as pessoas começaram a pensar um pouco mais na política. Se pegar a juventude hoje, estão começando a pensar um pouco mais na política. Mas se nós tivéssemos sempre bons governadores, e que isso é difícil, né, a gente selecionar isso, mas se a gente sempre avaliar bem com quem a gente está, com quem a gente coloca na política, o país, sem nenhuma dúvida, sempre vai ser melhor. Almir, por que apesar de ter uma posição de grande influência política, o senhor nunca entrou de fato para a política? É sabido que o senhor já foi diversas vezes cotado para ser candidato a prefeito de Rio do Sul. Por que nunca aceitou? Então, isso é um fato real, Guilherme. Realmente as pessoas, né, dentro do próprio partido, né, exemplo, o deputado Milton Lopes, inclusive Tomé, então sempre me procuraram muito para ser. Mas eu gosto sempre de estar nos bastidores, gosto de tocar, de ajudar a construir uma boa política. Eu tenho, né, graças a Deus, tenho, né, as minhas empresas, muitas coisas a fazerem e que me tiram um certo tempo, né? Então eu não teria uma disponibilidade de tempo. Se eu sempre gosto de fazer as coisas, quando pego, eu gosto de fazer e tocar e bem tocado. E para assumir uma prefeitura, ou seja, né, qualquer cargo político, a gente tem que ter uma dedicação enorme, né? Porque eu também não iria colocar o meu nome numa candidatura para daqui a pouco, só para dizer que eu sou o prefeito, né? Se eu for colocar todas as coisas que eu pego de presidente, de qualquer coisa que eu faço, eu gosto de fazer bem feito. E para ser um prefeito da cidade não é fácil, tem que ter uma dedicação de tempo, né, diária, né, noturna, final de semana. Então é um desgaste bastante grande, inclusive para as empresas, né? Então a minha empresa depende muito também da minha pessoa, eu já trabalho com um serviço muito artesanal, uma coisa muito localizada dentro da cidade, então assim, eu sempre foco bastante nos meus negócios e me envolvo na política, mas me envolvo alguns meses, alguns tempos, né, que eu consiga tirar para poder me doar à política, mas por isso que eu nunca fui candidato. E é certo que daqui a 2 anos o PSD tentará fazer o substituto de José Tomé na Prefeitura de Rio do Sul. E nós sabemos que a sua opinião, até mesmo como presidente do partido, terá grande influência na escolha do nome do candidato do partido. Por isso eu pergunto, Almir, sem ficar em cima do muro, na sua opinião, se o pleito municipal fosse hoje, quem o senhor indicaria como candidato a prefeito de Rio do Sul? Então, sem nenhuma dúvida, né, estamos perto da eleição, né, porque política com 2 anos, acho que o eleitor ele pensa 3 meses antes da eleição, né, o pensante, ou quem toca o partido, ou a organização, já tem que pensar muito tempo antes, né. Então, realmente em cima do muro, eu sou uma pessoa que não gosta de ficar de jeito nenhum, né, eu gosto sempre de ter posição, por isso que eu sempre quando eu já coloco o meu nome, né, as pessoas que têm que estar no jogo e já vou pro caminho, pro destino certo, não ficar em cima do muro para esperar ver quem vai ganhar ou isso ou aquilo. Eu gosto de fazer e construir a história, né? Hoje, se eu te responder essa pergunta, eu não vou te dizer hoje quem seria o nome, porque sempre uma eleição, Guilherme faz a outra, né? Então, quando a gente está preparando essa eleição, a gente está focado agora, né, desde candidato a deputado estadual, federal, senado, governador, presidente. Então, assim,
sempre surgem pessoas novas no meio desse caminho, né? Então, nesse caminho, a gente vai construindo essa eleição e vai surgindo, como nessa eleição agora, né? A gente construiu nomes bons para vir para deputado agora. E aí, com certeza, né, a gente vai nesse caminho construir um bom nome. Nós temos nosso time de vereadores, temos 4 vereadores, né, estão no mandato, então que são pessoas que daqui a pouco pode surgir o nome desses aí. Tem outras pessoas nossas filiadas, tem pessoas que às vezes nem estão filiadas e que aparecem no meio do caminho e a gente prepara para ser um próximo candidato. Então, eu gostaria de deixar passar essa eleição para daí a gente começar a projetar a próxima, que seria o prefeito. Há 10 anos, em 2012, Milton Obus deixou a Prefeitura de Rio do Sul com enorme popularidade. O que se dizia é que o nome indicado por Milton levaria o pleito até com certa facilidade, tamanha a aprovação que havia por parte do eleitor em relação ao governo Milton. No entanto, o que parece é que houve uma certa negligência na construção desse substituto. E o resultado foi a derrota de Jorge Teixeira, candidato indicado por Milton, para um adversário histórico do PSD, o Gariba. Há quem diga que o motivo da derrota foi o fato de o ex-prefeito Milton ser um tanto quanto centralizador e por isso acabou não formando um nome para sucedê-lo. O senhor concorda que houve falha por parte do partido na condução daquele pleito? Guilherme, eu trabalho com política 11 eleições. Todas as que eu participei, 7 a gente venceu. Né? Talvez conseguisse hoje alavancar uma falha na toda a administração política até hoje, nossa, realmente foi essa eleição aí que você colocou. O Milton se elegeu, na época bastante difícil a eleição contra Jailson, né? Foi 129 votos. Ganhou a eleição, fez um excelente trabalho, né? Um prefeito reconhecidamente por todo o estado. E fomos para a reeleição, ganhamos com 82% dos votos. E aí veio a sucessão. Então, com talvez um pouco de sobra pensando que estava tocando os 8 anos, que faria o próximo candidato como talvez fosse querer fazer, achando que seria fácil de fazer, e geralmente é assim, quando pensa que está ganho, que está fácil, que não precisa trabalhar muito, que na última hora coloca o nome das pessoas e ganha a eleição, a gente perde. Então esse foi um grande aprendizado. O Milton, na época, eu alertei inclusive algumas vezes ele, vamos preparar alguém, ele queria que eu fosse, um ano antes da eleição, eu disse, Milton, cara, eu não posso ir, não vou ser candidato. Mas nós vamos ver, não vou, né? Aí deixou, explicou, não, falei, o Osni vai, Osni falecido do nosso amigo Osni Senza, Osni vai, eu dizia, Milton, Osni não vai acontecer, não vai. Bom, resumindo, faltava 3, 4 meses para a eleição, Milton foi lá e alinhou com o Dr. Jorge Teixeira para ser o prefeito que ele não queria, e Osni Senza, falecido Osni, que ser vice e que também não queria, né? Então os dois não tinham nenhum tinha grandes interesse em ir, mas por um pedido do Milton, para o prefeito, né? Então aceitaram a ser o candidato, foi feita uma campanha, né, razoavelmente boa, trabalhamos muito inclusive, mas eu sempre digo, é melhor pegar um candidato com baixa expressão naquele momento, que bota ele ser candidato e que tenha vontade de ir ganhar a eleição, do que por alguém que tem um bom nome e que não tem assim aquele entusiasmo para ser o candidato, né, meio tipo goela abaixo, e foi o que aconteceu, né? O Dr. Jorge foi para a campanha, o Zé também foi para a campanha, mas foi uma campanha que nós erramos, né? A confiança que o Milton tinha, né, de certo que colocaria um sucessor, acabamos quebrando uma cadeia de um projeto político que nós tínhamos, que foi um pecado, né? Falando do nosso partido, eu sempre gosto de trabalhar com projetos políticos, né? E o projeto era ter uma continuidade, quebramos ela ali, e depois ainda bem que a gente conseguiu, né? Depois o Gariba foi o prefeito, depois a gente conseguiu reconquistar isso com o Tomé, e agora nós estamos num novo projeto que penso que bem conduzido e que vai dar certo. Mas foi realmente uma falha nessa eleição. Na temporada passada do programa 1 contra 1, eu recebi o Dr. Paulo Cunha, que na ocasião se colocava à disposição para ser pré-candidato a deputado estadual.
Recebi também, há pouco tempo, o empresário Gerry Consoli, que se apresentou aqui como pré-candidato a deputado federal. Agora, no entanto, as coisas se inverteram. Gerry correrá para deputado estadual, enquanto Paulo Cunha buscará uma cadeira em Brasília. O que levou o partido a tomar essa decisão? O que se diz é que essa troca aconteceu porque o partido identificou que a campanha de Paulo Cunha não decolou e que Gerry teria mais chance como estadual do que como federal. Procede, Almir? Então, quando a gente fez uma reunião política com vários empresários, nós conseguimos captar o Gerry da Consoli com uma intenção de ser candidato a alguma coisa, prefeito, que fosse, qualquer coisa. Ele me procurou, acabei filiando ele no partido e conversei com o deputado Milton Lopes e com o prefeito Tomé e coloquei para eles que nós estaríamos com um bom nome, porque eu vejo um bom nome para ser um futuro político brilhante. E naquela conversa eu fiz para ele que talvez ele podia ser candidato nessa eleição, mas não poderia ser como estadual, porque nós tínhamos um alinhamento com o Dr. Paulo Cunha, que seria um candidato a deputado estadual, e sim que ele poderia vir a federal. E ele topou, filiamos ele, o deputado Milton e o prefeito Tomé também concordaram e começamos o trabalho da campanha, pré-campanha. E trabalharam, a gente faz pesquisa, acompanha. O doutor Paulo Cunha já é um político, um bom nome como político, Ele já tem, como médico, ele já foi vice-prefeito, sempre acompanha. E o Gerry, na verdade, politicamente, ele é um iniciante, E que está muito bem. Graças a Deus, ele tem trabalhado muito, nome muito leve. E eu, na conversa com os dois, junto com o deputado Milton e o prefeito Tomé, eu cheguei à conclusão que seria melhor nós fazer o inverso. Nós garantir a eleição do Gerry como pré-candidato a deputado estadual. O doutor Paulo, como já tem um conhecimento, já tem um trabalho prestado no Alto Vale todo, que federais têm menos candidato, a gama é menor, então dá para trabalhar mais. Então não estamos tirando o Dr. Paulo Cunha porque ele não tem chance, pelo contrário, nós vimos que nós podemos hoje eleger o Gerry da Consoli como deputado estadual e vamos brigar muito se os eleitores do Alto Vale entenderem que o Dr. Paulo, um pré-candidato a deputado federal, e com os 200 e poucos mil votos que temos aqui na região do Alto Vale, se o voto regional prevalecer, que as pessoas entenderem que nós precisamos, que se você olhar, há 30 anos atrás nós tínhamos 2, 3 deputados estaduais no Alto Vale e tinha 2 federais, e nós não conseguimos mais fazer isso. O Dr. Paulo tem um bom nome, ele é uma pessoa que é querida por todos, bastante serviço prestado. E se o Alto Vale, hoje depositar aí 70 e poucos, 80 mil votos que precisa para eleger um deputado federal, que não é difícil, 200 e poucos mil votos que temos no Alto Vale, e que tem uma cadeia menor de candidatos, nós PSD vimos como uma boa oportunidade de inclusive fazer os dois. E que quem ganha com isso é o Alto Vale, sem nenhuma dúvida. Essa decisão, então, de inverter o Dr. Paulo Cunha e o Gerry da Consoli foi do senhor? Puxou por mim, claro, com o acordo com o deputado Milton e com o prefeito Tomé, mas eu que bati bastante na tecla e consegui convencer os dois que seria melhor, que nós assim temos uma possibilidade, que seria muito difícil fazer um Gerry da Consoli, por exemplo, sair do nada e nunca foi político, nunca falou em político, fazer um deputado federal, seria quase impossível, mas poderia fazer. Mas com o Dr. Paulo, todo o conhecimento que ele tem, com os prefeitos e vereadores que nós temos no Alto Vale, todo mundo engajado, e as pessoas da população entender que é importante nós ter um deputado federal no Rio Grande do Sul, que faz 35 anos que nós não temos um deputado federal aqui. Poxa, ele tem um nome melhor do que o Gerry politicamente, E o Gerry, com certeza, nós vamos fazer um trabalho para eleger ele, mesmo ele sendo novato. Então, assim, o time de futebol é assim, nas empresas é assim, tem que começar de baixo, Também então eu fiz eles ver isso e entenderam, e nós estamos nesse jogo, não porque o Dr. Paulo tem menos votos. Com certeza ele tem mais, porque ele já é político de vários anos. Rápido intervalo comercial, voltamos já com o programa 1 contra 1.
Estamos de volta com o programa Um Contra Um, hoje recebendo o presidente do PSD de Rio do Sul, empresário de sucesso, Almir da Maquinária. Almir, quem foi, na sua opinião, o melhor prefeito da história de Rio do Sul? Só pode ser um? Só vale um, pergunta difícil. Bom, eu vou concluir quem fez todo o mandato completo, né? Milton Lopes. E o pior? Arriscaria dizer um nome? Barbaridade. Pior. Meu amigo, não gosto de falar mal de ninguém, mas assim, que eu vejo que fez uma administração que podia ter sido muito melhor, que deixou a desejar, Gariba. O que o senhor tem a dizer quando as pessoas questionam a lisura do governo José Tomé? O senhor botaria sua mão no fogo pelo atual prefeito? Eu, sem nenhuma dúvida, coloco. Tenho defendido bastante e tenho apurado, inclusive, desde o começo do mandato, né, assim, várias fofocas que tivemos no começo, até porque, né, lá quando ganhou a eleição tinha todos esses boatos, e as pessoas começam a criticar, falarem mal, sempre é fácil de falar, né? Eu não gosto de falar mal, mas também quando eu tenho dúvida, eu prefiro ir a fundo, olhar, isso tudo que eu procurei e olhei, hoje, eu, sem nenhuma dúvida, eu coloco a mão no fogo. E para nós irmos para o nosso pinga-fogo, se o senhor pudesse mudar uma só coisa na política brasileira, e podemos falar a nível nacional, o que o senhor mudaria? Se o senhor tivesse a caneta na mão. Eu teria que mudar todo o modelo político que hoje se é tocado, eu mudaria totalmente, né? Hoje quem toca tudo é STF, é Ministério Público, quem menos manda é o prefeito, quem menos manda é governador, é o presidente, é o Senado, então tem que mudar o modelo político. Vamos para o nosso pinga-fogo, perguntas curtas, respostas com sim ou não, combinado? Combinado. Vamos lá. Almir, já votou no PT alguma vez? Sim. Lula foi um bom presidente? Não. Kassab, do PSD, é um político confiável? Não. O impeachment de Dilma Rousseff foi golpe? Não. Se Luciano Hang da Havan fosse candidato ao Senado, teria o seu voto? Sim. Acredita na inocência do governador Moisés no caso dos respiradores? Sim. Acredita na inocência do prefeito Tomé nas investigações que aconteceram em Rio do Sul? Sim. Jailson Lima da Silva foi um bom prefeito? Sim. E um bom deputado? Milton Lopes. E Jailson foi um bom deputado? Sim. Acredita na eleição de Jaime Pasqualini para deputado estadual? Não. Caso Jean Loureiro, apoiado pelo senhor para o governo do estado, não chegue ao segundo turno, o senhor apoiaria Jorginho Melo contra Moisés? Não. Considera que o governo de Carlos Moisés foi bom? Não. O senhor confia nas urnas eletrônicas? Confio. Acredita nas pesquisas eleitorais? Sim. O senhor é a favor das privatizações? Sim. Na sua opinião, deveria existir pena de morte no Brasil? Sim. O senhor é favorável ao porte de armas? Não. Concorda com a frase bandido bom é bandido morto? Sim. E para a gente finalizar, sonha, de alguma forma, em ser prefeito de Rio do Sul um dia, Almir? Passa pela sua cabeça? Essa é a vida mais difícil. Não. De jeito nenhum. Não. Não é um convite tentador, de alguma forma, quando o deputado Milton, por exemplo, o atual prefeito José Tomé, conversam com o senhor sobre essa possibilidade? Sim. É difícil, né? Muito difícil. É uma situação bastante difícil, né? A gente não pode dizer que não, né? A gente vai organizando o time, o partido, né? Não vou dizer que não, mas assim, não é uma prioridade da minha vida. Ficaria entre a cruz e a espada. O senhor comentou sobre as empresas, né? Difícil deixar os negócios de lado para
para se dedicar exclusivamente ao setor público. Afinal de contas, a prefeitura exige dedicação em tempo integral. Exatamente, né? E tudo depende também do quadro que se monta. Vai que se ganha um governo do estado, se elege os 2 deputados, aí daqui a pouco o Senado. Então, assim, é todo um quadro que, se tem boas mãos, que souber que possa daqui a pouco entrar numa prefeitura dessa e fazer um excelente mandato, melhor do que Milton, melhor do que Jailson, melhor do que o prefeito Tomé, ou quem sabe, né? Então, assim, são momentos e momentos, né? Mas então não dá para dizer hoje que sim ou que não. Eu prefiro ficar nos bastidores e organizar sempre a melhor maneira que eu vejo para tocar. Mas vamos aguardar o tempo. Almir, para a gente encerrar, tem uma pergunta que eu preciso lhe fazer. Se por acaso Gerry Consoli não se eleger para deputado estadual, deve ser candidato a prefeito de Rio do Sul? Primeiro que, se Deus quiser, nós vamos eleger ele com a ajuda da população, sem dúvida que é um excelente nome. Agora, claro, se por uma aventura não se eleger, sem nenhuma dúvida, não tenho nenhuma dúvida que seria um excelente nome para a prefeitura também. Almir, foi um grande prazer recebê-lo aqui no programa Um Contra Um. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, Guilherme, muito obrigado pelo convite, por estar aqui, prestar um pouco da conta política, que é muito importante e interessante para toda a população, né? Sempre é muito bom quando se fala em política e isso, querendo ou não, o mundo é tocado pela política. Então é muito bom ter esse bate-papo aqui. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado e até a próxima. E assim nós ficamos por aqui com o programa Um Contra Um. Eu volto logo mais com mais um programa e mais um convidado influente do estado para falar de política. Até a próxima.